Hoje, no dia 25 de fevereiro, faz um ano exatamente que o Brasil identificou o primeiro caso de coronavírus no país. Ou seja, um ano atrás, exatamente, começou tudo isso, para os brasileiros. A gente já tinha histórias, na verdade, de outros países, eu me lembro claramente, na verdade, dos vídeos que vinham de Wuhan, das pessoas nos prédios isoladas, porque haviam decretado um lockdown na região, e as pessoas gritando uma para as outras, mandando estímulo, mandando palavras de apoio. Eu me lembro claramente, até me arrepia, na época, me arrepiou, vendo a cena das pessoas, e de lá para cá a gente viu esse colapso global, os países, todos eles tendo que lidar com essa questão, tendo que lidar com esse problema gigantesco, e nessa mesma semana agora o Brasil atinge a marca trágica, triste, revoltante de 250 mil mortos por coronavírus. 250 mil pessoas perderam a vida no Brasil por causa do vírus. É como, para a gente poder pensar aqui comparativamente, é como se uma cidade como Foz do Iguaçu inteira morresse. Todos os habitantes morressem. É isso, foi isso. Uma cidade inteira brasileira foi varrida no mapa, morta, e deixaram para trás parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, ou seja, tem muita gente agora sobrevivendo a essa dor de perder uma pessoa querida. Então, para começar esse vídeo, eu quero fazer uma coisinha diferente hoje, Eu quero que vocês aí, antes de assistirem o resto do vídeo, me contem no comentário como foi esse ano para vocês, esse ano entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, se vocês contraíram o vírus ou não, se vocês conhecem alguém que foi contaminada, se vocês perderam algum parente. A gente pode aqui fazer meio que uma homenagem coletiva para as pessoas que todos perderam, todo mundo conhece alguém que morreu, então eu acho que é um momento que a gente pode parar e pensar agora nessas pessoas que sofreram muito. Então deixa seu comentário aqui embaixo. O que aconteceu com você esse ano, como você se protegeu, como você está se sentindo agora e se você teve ou não a doença, para a gente poder ter uma noção também e ouvir um ao outro e trocar um pouco essas experiências. E depois disso eu quero contar a minha experiência nesse ano de 2020, 2021 que aconteceu, porque eu não estou no Brasil, estou na Espanha. A gente pretendia ir ao Brasil em abril para lançar o livro que eu escrevi com a Heloísa de Carvalho sobre o Olavo de Carvalho. A gente tinha tudo planejado já para ir para abril, mas os planos mudaram drasticamente, E depois a gente meio que postergou para agosto e também não tinha como, mas as coisas saíram do controle e a gente, aqui na Espanha particularmente, logo em março, houve um lockdown bastante rigoroso, houve uma quarentena bastante rigorosa mesmo, assim, a gente não podia sair de casa, com exceção de ir para o mercado ou para a farmácia, então estava tudo fechado, polícias nas ruas, barricadas entre uma cidade, uma divisa de uma cidade e outra, para você não poder atravessar para o outro lado, ou seja, foi algo bastante rigoroso mesmo. Foram semanas em lockdown aqui, porque a Espanha foi um dos países da Europa mais afetados no começo. Como vocês sabem, o vírus começou na região de Wuhan, depois se espalhou, foi para o Irã, veio para a Itália, veio para a Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, e foi se espalhando, Mas aqui no começo foi bem pesado mesmo, muita gente morreu, muitas pessoas em abrigos de idosos morreram no começo da pandemia, foram muitos casos inicialmente, então o governo central aqui resolveu adotar uma medida rigorosa de combate, que foi o lockdown. Então não teve opção, ficamos em casa, e de fato os espanhóis, nesse primeiro momento, tiveram um senso cívico bastante surpreendente, E todas as noites, por volta das 8 da noite, nós saímos nas varandas de casa, nas janelas de casa, para aplaudir os profissionais de saúde, reconhecer o valor dos médicos, dos enfermeiros, de quem estava nos hospitais. Isso se deu durante semanas, com as crianças em casa, quem tem filhos, a gente estava com os filhos aqui em casa, sem aulas, ou seja, foi de fato uma quarentena como a gente jamais imaginou que um dia passaria. Realmente isso aqui pegou de surpresa todo mundo. E depois reabriu, foi gradualmente reabrindo o país, gradualmente reabrindo as fronteiras, reabrindo a economia, reabrindo o comércio, e aos poucos a gente foi, passo a passo, tentando retomar uma normalidade, mas sempre com máscara, sempre com álcool gel em todas as lojas, em todos os restaurantes, você tem lá, quando vai entrar, tem lá o potinho de álcool gel. Então, aos poucos, eles foram tentando retomar a vida normal com proteção.
junho, julho e agosto, né, que são os meses de verão aqui, que é a alta temporada de férias, porque aqui na Europa o calendário escolar é diferente do hemisfério sul, né? Então no Brasil você tem ano letivo de março até novembro, aqui não, aqui o ano letivo é de setembro até finalzinho de maio, comecinho de junho. Então, as férias escolares são nesse período, junho, julho e agosto. E eles resolveram reabrir os países aqui na Europa, ou seja, turistas viajaram, então teve uma mobilidade, e isso levou, a gente sabia que ia acontecer isso, na verdade, né? Isso levou depois, em setembro e outubro, a uma segunda onda que veio forte também. Então, mais uma vez, os casos começaram a aumentar, e depois, no Natal, que foi acho que a pior decisão que eles puderam ter feito, eles permitiram que as famílias ou os amigos se reunissem para as festas de fim de ano, então Natal e Ano Novo. E daí o pessoal meteu o pé na jaca, né? E como consequência disso, a terceira onda veio muito forte e mais um monte de gente morreu. Então, agora, né, depois da terceira onda, a gente teve um novo semi-lockdown, na verdade, né? Foi uma outra medida de contenção, um pouco menos drástica do que as medidas de março, abril. Então, eles fecharam restaurantes, tem toque de recolher, tem limitação de mobilidade entre regiões. Ou seja, agora a gente passou durante umas semanas também esse mini lockdown e agora, em março, vão começar a reabrir as coisas de novo, né? Então vão reabrir os restaurantes, também gradualmente abrindo as coisas. E nesse período, né, desde o ano passado, quando setembro retomariam as aulas, começaram a ir para a escola as crianças, durante o período, foram ali um tempinho, mas como os casos aumentaram, tiramos as crianças da escola mais uma vez, e depois, quando passaram as festas de fim de ano, também voltaram para a escola, e agora eles estão indo para a escola sem problema, né? Na verdade, na turma do meu filho, 2 crianças tiveram Covid, e agora, quando teve o auge da terceira onda, né, quando teve o pico da terceira onda, que foi alguns dias atrás, nós decidimos aqui em casa tirar o nosso filho por conta própria durante uma semana da escola, para reduzir o risco de eles contaminar e passar para a gente também. E quando, ano passado, que foi em setembro, né, finalzinho de setembro, comecinho de outubro, eu tive um infarto, eu fiquei na UTI, tinha uns 10 leitos e 2 desses leitos na UTI estavam ocupados com pessoas infectadas com Covid. Então eu lá, na UTI, olhando os médicos todos paramentados, né, pareciam astronautas entrando ali no leito da UTI, e a pessoa entubada, precisando de auxílio para respirar, e eu naquele momento falei, não quero jamais estar naquela condição. Então a gente está fazendo de tudo aqui para se proteger, para que não peguemos aqui em casa. Eu torço para que até o final, até a gente ser vacinado, a gente não seja contaminado. Eu espero que isso não aconteça. Claro que as chances de ter alguma complicação não são, grandes, mas a gente não quer correr esse risco e a gente não quer isso pra gente. Então a gente tem adotado medidas de segurança, a gente tem respeitado as normas aqui das comunidades autônomas, a gente tem respeitado os decretos oficiais aqui do governo e, no final das contas, como eu disse, isso foi um tremendo exercício cívico, né, de ver como as pessoas reagem diante de condições como essa, de como muita gente está disposta a pôr de lado a sua liberdade individual em prol do coletivo, isso pelo menos no começo, né, mas certamente esse momento que a gente está vivendo agora, ele será estudado nos livros de história. Isso aqui será o estudo de caso para esse tipo de situação, tanto na questão sanitária, na questão da doença, como também na questão econômica, na questão social, em medidas de contenção. Então isso aqui será um momento histórico que no futuro vão olhar para o passado, vão olhar para a nossa época e tentar aprender com nossos erros. E uma coisa que eu vejo também é que isso vai ter impacto, possivelmente, nas eleições futuras. Então governos ou partidos que souberam lidar bem com a pandemia, que conseguiram controlar, que conseguiram, evitar o pior dos estragos, possivelmente serão reeleitos, possivelmente terão ganhos eleitorais, enquanto aqueles partidos ou governos que foram mal na pandemia vão ser castigados nas urnas. Aqui na Espanha, particularmente, a gente tem o governo agora, que é uma coalizão de partidos de esquerda, a gente tem o PSOE, o Podemos e outros partidos menores de esquerda, e eu penso que numa próxima eleição pode ser sim que eles tenham perdas políticas, porque a extrema-direita espanhola e a direita espanhola também estão aproveitando essa oportunidade para martelar, para alfinetar o governo. No começo trabalharam em conjunto todos os partidos, tanto a situação quanto a oposição, mas uma vez que passou o lockdown, a oposição passou realmente a marretar o governo, e eu acho que numa eleição futura pode ser que a direita volte ao poder aqui na Espanha. Inclusive até com ganhos eleitorais para a extrema-direita, que é o partido Vox aqui.
mas esse cenário ele vai se dar em outros países também. Por exemplo, a gente até falou aqui da Jacinda Ardern, a governante da Nova Zelândia, que é um exemplo mundial de combate ao coronavírus. É um país que conseguiu passar quase incólume, quase ileso na pandemia, e foi graças ao respeito à ciência. E agora também, se você olhar as estatísticas dos Estados Unidos, desde que o Biden assumiu, os casos de coronavírus nos Estados Unidos despencaram. E isso não é mera coincidência. Você tem agora um governante que, pelo menos ao contrário do Trump, respeita a ciência. Então isso já tem sido refletido na queda drástica dos contágios, das mortes nos Estados Unidos. E eu falei aqui no começo, né, que o Brasil teve 250 mil mortos até agora na pandemia, e esse número vai continuar aumentando, infelizmente, né, é uma tragédia, vai continuar aumentando. Nos Estados Unidos já foram mais de 500 mil mortos, mais de 500 mil de pessoas que morreu nos Estados Unidos. E isso aí, esse número de pessoas é mais, em um ano, é mais do que combinado o número de mortos dos Estados Unidos nas duas guerras mundiais, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Isso, estamos falando de 8 anos de guerra. Ou seja, em um ano, mais pessoas morreram por causa do vírus nos Estados Unidos do que em 8 anos de guerras mundiais, das quais o país participou. Mas, realmente, como eu disse, a gente está num momento muito atípico, é um momento que deveria nos trazer uma série de aprendizados e, no final das contas, pelo menos no Brasil, pelo menos as histórias que me chegam, né, aquilo que eu vejo, aquilo que me contam, é um país que resolveu mergulhar no abismo e com um governante encabeçando esse mergulho no precipício. Mas eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês consigam aí lidar com essa situação da melhor maneira possível. Uma hora a gente vai ser vacinado e aí quem sabe a gente possa sonhar com uma vida um pouco normal. Mas deixe sua história aqui no comentário desse vídeo, eu quero saber de você, como é que você está, como é que foi esse ano para vocês. Contem aqui para mim, deixe seu comentário, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com um curso de escrita narrativas por lá, no qual você pode aprender a escrever melhor, produzir o seu livro, quem sabe se tornar um escritor também. E confira meus livros sobre o Bolsonaro e sobre o Jesus histórico, um romance chamado O Rei dos Judeus. Se cuidem por aí, gente, a gente vai sobreviver, se cuidem por aí e até mais. Tchau.